Num país faminto, uma campanha organizada pelo Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra calcula ter doado 1.000 toneladas de alimentos em menos de um mês, do fim do ano passado ao início deste ano. Tem quem chame isso de terrorismo. Enquanto o sul da Bahia ficava embaixo da água, uma brigada de médicos populares foi enviada pelo MST para atender a população, àquela altura vulnerável a infecções como a leptospirose. Tem quem chame isso de milícia. Tem também quem chame o MST de guerrilha, exército paralelo de Lula, braço armado do PT ou simplesmente de um bando de vagabundos, vândalos e ladrões. O movimento, fundado oficialmente em 1984 em Cascavel, oeste do Paraná, fez da ocupação de terras uma ferramenta tática para pressionar o governo pela reforma agrária. A Constituição de 1988 consagraria o princípio de que a terra precisa cumprir uma função social e, se não estiver produzindo, deve ser redistribuída. Na época, a reação à criação do MST foi praticamente imediata, na figura da União Democrática Ruralista, liderada pelo hoje governador de Goiás, Ronaldo Caiado. A entidade articulou grandes proprietários de terra, que também estavam acuados pelo anúncio de um Plano Nacional de Reforma Agrária. As tensões no campo subiram. Em uma entrevista para o programa Roda Viva, Caiado deixou clara a visão dos ruralistas ao comentar a situação na região do Bico do Papagaio, extremo norte do Tocantins. Não somos nós que temos nos presidentes dos nossos sindicatos homens formados em Nicarágua e em Cuba. A violência explodiu. Em 4 anos, foram 640 assassinatos no campo. Entre eles, o do líder extrativista Chico Mendes, encomendado por um representante dos latifundiários no Acre. Era só o começo. As mortes e assassinatos continuaram nas décadas seguintes. Em 35 anos, 1.973 trabalhadores rurais foram executados em disputas de terra. Por outro lado, números do INCRA, o instituto responsável pela reforma agrária no Brasil, mostram que até 2016, mais de 1.300.000 famílias de agricultores tinham sido assentadas em 88 milhões de hectares, desapropriados ou cedidos pela União. A partir da virada do século, o MST diminuiu o ritmo de suas grandes ocupações e marchas e passou a incorporar o princípio da agroecologia. Em 2017, se tornou o maior produtor de arroz orgânico da América Latina. O maior movimento social do mundo também entrou recentemente no mercado de capitais e arrecadou 17 milhões e 500 mil reais para financiar a produção de 7 de suas cooperativas. Foi uma longa jornada encharcada de sangue e pólvora. Na década de 1970, a agricultura brasileira, principalmente da região sul, passou por um intenso processo de modernização. O porém é que esse processo, puxado pela ditadura militar, excluiu o pequeno produtor rural. Incapaz de competir no novo cenário, a maioria se endividou e perdeu a propriedade, aumentando ainda mais a concentração de terras. Um pouco antes, no Rio Grande do Sul, durante o governo de Leonel Brizola, surgiu o Masters, o Movimento dos Agricultores Sem Terra, uma espécie de embrião do que mais tarde viria a ser o MST. Foi ali que os acampamentos próximos aos latifúndios foram idealizados, um método que dura até hoje. Os barracos de lona preta pressionam pela desapropriação da terra com uma indenização paga pelo governo ao dono. Ninguém sai de mãos abanando. Só depois disso, a área vira um assentamento e os trabalhadores ganham a segurança jurídica para permanecer no local e produzir. Nós defendemos o direito de propriedade. Achamos que um país como o nosso concebe a ocupação da terra através da propriedade, porque nós achamos que é uma coisa tão boa que queremos para todos. Brizola é uma espécie de avô do MST, mas a história do movimento se confunde mesmo com a de João Pedro Stedley, sua principal liderança, sua face pública, seu porta-voz. Em 1979, Stedley foi chamado para resolver um impasse entre indígenas e colonos pobres.
Ele mediou a situação e convenceu os agricultores a deixar a terra em disputa para os indígenas. O problema é que agora toda aquela gente precisava ser posta em algum lugar. Por isso, na madrugada do dia 7 de setembro, 110 famílias ocuparam as fazendas Macali e Brilhante, em Ronda Alta, região norte do Rio Grande do Sul. As duas áreas, desapropriadas anos antes, na época de Brizola, com o tempo tinham sido novamente griladas por fazendeiros. Em dezembro de 1980, outro acampamento, o de Encruzilhada Natalino, foi erguido não muito longe dali. O episódio chamou a atenção da opinião pública nacional. O governo militar do general João Batista Figueiredo resolveu intervir e enviou para a região tropas do exército. O comandante era Sebastião Rodrigues de Moura, o Major Curió, conhecido por ser um dos responsáveis por esmagar a guerrilha do Araguaia. Cerca de 600 famílias estavam acampadas em Encruzilhada Natalino. A missão de Curió era tirar todas dali e levar para projetos de colonização nas regiões norte e centro-oeste do Brasil. Conseguiu convencer menos da metade. O restante do sem terra sairia apenas em 1982, levados para uma área comprada com dinheiro arrecadado pelas igrejas católica e luterana. O MST seria fundado oficialmente 2 anos depois, quando os agricultores gaúchos se juntaram a outros insatisfeitos de Santa Catarina e também do Paraná. Os últimos tinham sido desalojados para a construção da barragem da usina de Itaipu. O primeiro Congresso Nacional do Movimento aconteceria em Curitiba. Em pouco tempo já existiam mais 90 acampamentos no país, a maior parte deles no Centro-Sul. Na década de 90, o sangue derramado no feroz faroeste campal do Brasil espirrou para todos os lados. 2 massacres marcaram a história do país. O primeiro aconteceu na fazenda Santa Helena, no município de Corumbiara, Rondônia, em 1995. Com uma ordem judicial nas mãos, a polícia militar tentou retirar 514 famílias que tinham ocupado o local, mas elas se recusaram a sair. Na madrugada do dia 9 de agosto, 300 policiais invadiram o acampamento, junto com pistoleiros contratados por fazendeiros, enquanto os trabalhadores ainda dormiam, lançando bombas de efeito moral, gás lacrimogênio e disparando a esmo. Ao fim, 64 pessoas ficaram feridas e 12 morreram. 9 camponeses, incluindo uma menina de 7 anos atingida nas costas enquanto fugia com a família, e 2 policiais. O corpo de um outro sem terra foi encontrado boiando alguns dias depois em um rio próximo. Em 2015, o agricultor Jerônimo da Rocha relembrou os acontecimentos daquela noite para o G1. Ele disse: Era sangue para todo lado. Um amigo levou 3 tiros na perna, de covardia, pois já estava rendido. Achei que fosse morrer. No mato, eles nos batiam e torturavam. Todo mundo ficou deitado de cara pro chão e se levantasse a cabeça era cacete. O chão deles éramos nós, eles passavam por cima da gente. 8 meses depois de Corumbiara, o palco da matança foi Eldorado dos Carajás, no Pará. No início de 1996, 3.500 famílias ocuparam a fazenda Macaxeira, que já tinha sido considerada um dos maiores latifúndios do estado. Para o INCRA, a área era produtiva e, portanto, não disponível para a reforma agrária, mas o MST dizia que o laudo era forjado, fruto de suborno. Em protesto, 1.500 militantes iniciaram uma marcha até a capital do estado, Belém, a 800 quilômetros de distância. No dia 17 de abril, com pouca comida, os lavradores bloquearam a rodovia. Foram cercados por 2 batalhões da Polícia Militar. Ao todo, cerca de 155 PMs, que nem sequer carregavam identificação no uniforme. O plano era barbarizar e eles seguiram ele à risca. O que você vai ouvir a seguir são as vozes desesperadas da repórter Marisa Romão e também do cinegrafista Oswaldo Araújo, ambos da TV Liberal, que cobriram o morticínio. Repórter! Para, eu sou repórter! Tá bom, para! Para pra parar! Tá bom! Eu sou repórter! Pode sair! Precisa sair! Vem! Eu vou parar de filmar! Pronto! Só tem mulher e criança dentro, bicho. Só mulher e criança dentro. Só mulher e criança, avisa aí. Só tem mulher e criança lá, vem! Só mulher e criança Para dentro. para! Só tem mulher e criança aí dentro! Só tem mulher e criança lá! Só tem mulher e criança! O resultado foi a morte de 21 sem terra e outros 56 feridos e mutilados, inclusive por golpes de facão.
Pelo menos 7, de acordo com o laudo do médico legista, foram assassinados com tiros na nuca e na testa. 16 anos depois, os 2 comandantes da operação, se é que se pode chamar isso de operação, foram condenados. O coronel Mário Colares Pantoja e o major José Maria Pereira Oliveira, a 228 e 154 anos de prisão, respectivamente. O então secretário de Segurança Pública do Pará, Paulo Sete Câmara, admitiu ter dado a ordem de usar a força necessária, inclusive atirar, mas nunca foi responsabilizado. Morreu recentemente por complicações causadas pela Covid-19. Para a Folha, a sobrevivente Zeusuíta Oliveira de Araújo relembrou o massacre, em texto publicado no ano passado. Corri, desesperada, arrastando 4 crianças perdidas das mães, vendo pedaços de cabeças de companheiros no chão, os miolos mesmo, o sangue derramando. Tudo isso para a justiça condenar só 2 pessoas. A impunidade venceu. Durante a campanha de 2018, Jair Bolsonaro esteve na Curva do S, o local em que aconteceu o massacre, e comentou: Quem tinha que estar preso são as lideranças do MST que provocaram esse episódio, esses canalhas vagabundos, e não um coronel da Polícia Militar que estava cumprindo seu papel. E deixo bem claro, os policiais reagiram para não morrer trucidados por armas brancas desses bandidos do MST. Isso tem que mudar no Brasil. A carnificina em Eldorado dos Carajás teve repercussão internacional e encurralou o governo de Fernando Henrique Cardoso, que recriou o Ministério da Reforma Agrária. As discussões a respeito de um Brasil ainda feudal foram parar no horário nobre. Em junho, estreou na Globo a novela O Rei do Gado. O personagem Regino, vivido pelo ator Jackson Antunes, era inspirado em um dos líderes do MST, José Rainha Júnior. Em 1997, uma marcha do movimento foi recebida em Brasília por 100 mil pessoas. O apoio social à causa do MST era visível. Até mesmo o atualmente bolsonarista Zezé de Camargo compôs Meu País, uma canção com o tema da reforma agrária, que ele gravou com o irmão Luciano. Quando a década terminou, o MST tinha se espalhado por 23 estados e conseguido assentar 350 mil famílias. Outras 100 mil viviam em acampamentos à espera da desapropriação de terras. Nos anos 2000, no entanto, o apoio popular ao MST caiu, ao ponto de, em 2010, existir clima para a instalação de uma CPI que investigou repasses de dinheiro da União para entidades ligadas ao grupo. O relatório final, do deputado Gilmar Tato, do PT, não encontrou irregularidades. Como admite João Pedro Stedley, o MST cometeu o que ele chama de erros políticos. Um deles aconteceu quando militantes ocuparam em Minas Gerais uma das fazendas do presidente Fernando Henrique, por pura provocação. Em 2018, em uma entrevista ao El País Brasil, Stedley falou de outro incidente. Também me lembro de um caso em São Paulo em que os ocupantes, além de ocupar as terras, ocuparam a casa do fazendeiro e quebraram tudo. E isso não é legal, não é a orientação do movimento. O líder, porém, reclama do tratamento que o MST passou a receber da imprensa. Ele cita o exemplo de quando sem terra destruíram uma plantação de laranjas em uma fazenda de Cutralho, fato que deu o impulso à CPI de 2010. Os trabalhadores argumentaram que as terras eram públicas e que as árvores foram retiradas para dar lugar a plantações de feijão e milho. De qualquer forma, as imagens dos tratores esmagando tudo foram parar em todos os jornais. Na época, até mesmo Lula chamou o ato de vandalismo. Ao El País, Stedley disse: Aquilo foi um erro tático, mas aquele ato impensado foi usado contra nós como se tivéssemos matado uma criança. Se fôssemos radicais, estaríamos botando fogo em tudo. Ao contrário do que se diz por aí, o MST não defende o comunismo ou uma coletivização de terras nos moldes do que foi feito na União Soviética ou qualquer coisa semelhante. O foco do MST, na verdade, é uma reforma agrária como a que foi feita nos Estados Unidos, ainda no século XIX. Stedley define as coisas da seguinte maneira: nós não temos interesse nenhum em violência, porque quando a disputa entrar nesse patamar, quem vai perder? Nós, né? Eles têm os pistoleiros, a polícia e o juiz. Nós queremos paz e negociar. O Meteoro é mantido graças a uma campanha de financiamento coletivo. Quem participa aparece aqui no finalzinho para receber o nosso agradecimento.
Hoje, a Angélica homenageia o Murilo com a seguinte mensagem: Murilo, você mudou a vida de todos aqueles que tiveram o prazer de te conhecer. Seremos eternamente gratos pela sua existência. Obrigada por ter sido o amor da minha vida e ter me deixado ser o da sua. Do micélio viemos, ao micélio voltaremos. Espero um dia te reencontrar. Te amo eternamente. Força, Angélica. Obrigada, gente. Beijo.